Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Então, meus amados, sejam bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não é um galpão que um teto em cima, não é. A Igreja de Cristo, ela é vidas que está espalhado por todo esse universo. E quando chega este momento de nós participarmos desta palavra, nós somos a Igreja de Cristo, porque nós somos seres espirituais. Meus amados, você se aconchega no seu sofá, né? Hoje, eu vou logo avisando, para participar desta pregação, não pode ser de menor, né? De menor, eu digo assim, gente que não conhece a palavra de Deus, que não tem o menor interesse, não conhece e não tem o menor interesse de conhecer, de entender da palavra de Deus. Porque a revelação, eu nem vou falar do que vai ser pregado aqui, do que vai ser lido, porque todos nós já lemos o que vai ser pregado hoje. Todos nós já lemos, mas sem a revelação. Lemos com a mente fechada, com os olhos escuros, com um véu no rosto. Mas hoje esse véu vai ser tirado, a mente vai ser iluminada e nós vamos crescer espiritualmente, né? E vamos crescer na sabedoria de Cristo, no entendimento de Cristo. Então, meus amados, esteja preparado, porque o caldo hoje é grosso e eu já estou preparado aqui, ó. A minha espada está preparada para rasgar os títulos desses canalha que não são nada neste mundo, não são nada. O que eles são criminosos, e eu vou provar agora que o que esses canalhas são é criminoso, eles cometem crime, é o que eles são. Então quem comete crime é um criminoso, e hoje eu vou rasgar os títulos deles todos e enquadrar esses canalhas no artigo 171 da nossa lei penal do nosso país. Amém, meus amados? Então, hoje eu estou querendo e o bicho vai pegar. Antes que eu esqueça, né? Domingo não terá pregação, porque eu tenho um compromisso. Mas a pregação será no sábado, às 20 horas, 8 horas da noite. Amém, meus amados? Nós não vamos ficar sem o nosso pão que nos alimenta, nós não vamos ficar sem ele. Porém, vai ser num dia diferente. Amém? Então, domingo não haverá pregação, que eu vejo que muitos têm participado ao vivo junto comigo. Então domingo não terá. Vai ser sábado a partir das 20 horas. Amém? Bem, deixa eu falar o tema do nosso estudo, né? Os verdadeiros roubadores de Deus. Você vê que eu vou enquadrar todo mundo hoje no artigo 171. Vou enquadrar todos e vou rasgar os títulos dele com a minha espada. Tá bem? Hoje eu estou querendo. Então, o tema é esse: os verdadeiros roubadores de Deus. Porque os pastores abrem lá em Malaquias 3:10 e diz que a igreja, eles trazem para o dia de hoje e diz que a igreja está roubando a Deus. E eu vou provar para esses canalha, cara de pau, que quem está roubando a Deus é eles. Amém? Então o título é esse. E para nós não se demorar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu não vou pedir para você abrir 3 coisas, eu vou pedir para você abrir apenas 2. Se eu fosse pedir para você abrir 3 coisas, a sua carteira ia entrar no meio.
Mas isso aí é lá no sistema religioso que manda abrir a terceira coisa. Hoje eu só preciso que você abra a sua mente e a sua Bíblia para nós ler junto. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro aos Hebreus. No livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 4 e 5. Vamos ler. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então aqui já se fala que é o quê? Nós já entendemos isso aqui. Você que tem o conhecimento da palavra de Deus, você que é um crente, você que é um crente e conhece um pouco da palavra de Deus, você já está vendo que isso aqui está se tratando de uma guerra, né? Dos melhores despojos da guerra. Vamos ler de novo? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. 5. Ora, os que dentre os... Meus amados, preste atenção no que você está lendo, porque nós já lemos isso aqui 1 milhão de vezes, meus amados. Nós já lemos 1 milhão de vezes e já leram para nós 1 milhão de vezes, mas sem a revelação de Cristo. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, não era todos os filhos de Levi, era apenas aqueles que recebiam o sacerdócio. Da tribo de quem? Me ajuda aí. Da tribo de Levi. Da tribo de Levi recebe o sacerdócio. Tem esses caras, eles tinham, não tem mais, porque nem tribo existe mais. Meus amados, me ajuda aí, como é que eu comi esse reggae por 31 anos? Como? Meus amados, segundo o que nós estamos lendo aqui, quem era, quem estava, não estão mais, porque não existe mais Levítico, não existe mais tribo nenhuma. Eram 12 tribos, não existe nenhuma tribo hoje. E quem Deus ordenou para receber o dízimo? Alguns da tribo de Levi, nem sequer a todos. Eles foram autorizados por Deus para receberem o dízimo do seu povo, dos seus irmãos, os judeus, e das outras tribos, né? Que eram 12 tribos, foi dividido em 12 tribos. Todo o povo de Israel foram divididos em 12 tribos. E qual é a tribo que nós temos hoje? Nenhuma. Nenhuma. Mas a autorização foi dada a quem? A tribo de Levi. Os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Tem mandamento, os filhos de Levi têm mandamento. Mas cadê? Você conhece algum pastor que ele pertence à tribo de Levi? Que ele é um levita? Você conhece algum deles? Algum desses canalha que fica chamando a igreja de Cristo de ladrona, dizendo que o povo está roubando a Deus? Você conhece algum? Se conhece, você me apresente, que eu mesmo vou dar o meu dízimo para ele. Se ele é da tribo de Levi, e outra, tem que ter recebido ordem de Deus para exercer o cargo de sacerdote. Exercer o cargo de sacerdote. E eu vou adiantar um pouco já. O cargo de sacerdote, trazendo para os dias de hoje, quem são esses desgraçados? Pastor,
eu vou dar o nome de todos: pastor, padre, apóstolo, profeta, os canalha todos aí. Os canalha todos. Quem me apresente um papa sequer que seja da tribo de Levi, que eu dou o dízimo para ele. Eu dou até um dízimo de 20%. Se ele provar que ele é da tribo de Levi e que ele foi escolhido, recebeu ordem para exercer o sacerdócio. Porque sacerdote, naquele tempo era sacerdote. Hoje, esses canalha, para se pôr no lugar errado, se passar pela tribo de Levi, se passar por um levita, se passar por um sacerdote, eles mudaram o nome. Para pastor, para padre, para apóstolo, né? Para bispo, mas tudo fora de quem? Da ordenança de Deus, porque a ordenança de Deus foi para a tribo de Levi. Para a tribo de Levi. Se nós temos no mundo inteiro, se você conhece que existe alguém da tribo de Levi, você me apresenta ele que eu vou dar logo o dízimo dobrado, que nem eles pedem. Você precisa dar o dízimo dobrado. Meus amados, como eu comi desse reggae. Esses caras, se eu terminar de ler aqui o versículo, né? Ora, o versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi, você vê que não era de dentro os filhos da família de ninguém, não era das outras tribos, não era nem sequer das outras tribos, que também não existe hoje. Era de quem? Da tribo de Levi. Recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher. Eles tinham o mandamento de recolher os dízimos dos irmãos deles, né? De acordo com a lei. Então os filhos de Levi, dentro da tribo de Levi, que era muitos, foi escolhido alguns da tribo de Levi para exercer o sacerdócio. E lá no versículo, no livro de Malaquias, no capítulo 3:10, que chama que a turma está roubando, que está roubando a Deus, é possível roubar a Deus? E ele diz sim, a Bíblia lá, na palavra diz que sim. Mas quem era que estava roubando a Deus naquela época e nos dias de hoje é os pastores, já estou lhes prendendo aqui, logo no começo, né? Naquele tempo quem era? Era a igreja? Era as outras tribos que estavam roubando os impostos, que o dízimo era uma forma de imposto anual, e era alimento, não era dinheiro. Era anual, não era alimento. Ou, aliás, era anual, era alimento, não era dinheiro. Então, quem estava roubando? As outras tribos? Não. Eram os sacerdotes. E era com eles que a palavra lá em Malaquias está falando. 2 sacerdotes que estavam roubando, estavam desviando o que se dava lá, estavam desviando para enriquecimento impróprio, como hoje nós vemos hoje. Esses canalhas se passando por levita, que não são, eles estão enquadrados no Código Penal 171. E o Alexandre de Moraes tem que ver isso e mandar prender todos. Mandar prender todos. Porque todos estão praticando o Código 171, que diz apropriação, como é que chama mesmo o nome? Identidade, eu marquei aqui. Falsidade ideológica. Esse é o crime que eles estão cometendo.
todos os pastores, os que recebem dízimo estão em duplicidade nesse crime. Falsidade ideológica, né? Se passando por outra pessoa. Então o crime está dobrado, porque eles estão recebendo dízimo, que eles não são levitas, não estão autorizados a receber dízimo, e se passando por sacerdócio, do qual eles também não receberam. Meus amados, desde o tempo que eu prego o evangelho, eu sempre digo, não era para existir igreja, não era para existir pastor, não era para existir papa, não era para existir padre. Pelo menos a igreja de Cristo não tem isso. A igreja de Cristo não tem pastor, não tem padre, não tem bispo, não tem papa. A igreja de Cristo, ela tem apenas um sacerdócio. Ela tem apenas um pastor. Por que ela tem apenas um pastor e um único sacerdócio? Sacerdote, né? Porque a igreja de Cristo é uma só. Se a igreja é uma só, por que existe milhões de pastores por aí se passando como sacerdote levita, né? Porque além deles quererem ser um sacerdote, pelo seu nome de pastor que não existe, né? Pedindo dízimo, recebendo o dízimo da igreja, da qual eles não foram autorizados a receber nem dízimo, nem foram autorizados a receber sacerdócio. Então eles estão nesse crime 171 em duplicidade. E a igreja, cúmplice deles, merece cana também. A igreja que dá dízimo, ela está em duplicidade, ela está em cumplicidade, aliás, né? A igreja, quem está no crime do 171 em duplicidade, se passando pelos filhos de Levi, se achando que é da tribo de Levi, e Deus não autorizou você receber dízimo. Deus autorizou os filhos de Levi e os que foram escolhidos para receber o sacerdócio. Esses foram escolhidos para receber o dízimo. Você, pastor, bispo, papa, apóstolo, que recebe dízimo, você tem que ir preso. E o crime para isso no mínimo, de 1 a 5 anos de prisão. É o crime para quem está se passando por falsidade ideológica. Porque você que recebe dízimo, você que diz que é pastor, que no caso seria o sacerdote levítico, sacerdote levítico, que vocês não são, então vocês estão metidos no crime 171 da nossa lei penal brasileira. Vocês estão cometendo esse crime. E os crentes e seus seguidores cúmplices desse crime de falsidade ideológica. Se eu terminar, acho que eu nem cheguei a terminar o versículo aqui, ó. E eu vou começar de novo. Se você quer aprender, você vai ter que ter paciência, porque eu vou ler o versículo 5 de novo. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi, recebem os sacerdotes. Não é o povo de Portugal, não é o povo da China e muito menos do Brasil. Eram os filhos de Levi que estavam autorizados a receber o sacerdócio e autorizados a recolher o dízimo dos seus irmãos judeus das outras tribos e não do Brasil nem de outro país sequer. Ora, os que de dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, tem mandamento, esse sim, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos. E do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha estes descendido de Abraão.
Então, meus amados, o que está acontecendo hoje em dia dentro da igreja chamada evangélica? Os pastores se passando por falso levita, falso sacerdote. Olha que eu só estou começando, eu vou provar mais aí dentro ainda, eu vou engrossar esse caldo que ele está meio fino. Se passando, usando, né? Se utilizando do crime, isso é crime. Falsidade ideológica é crime, é de 1 a 5 anos de prisão. E esses caras têm que ir para a cadeia. Alexandre de Moraes, vocês têm que compartilhar esse vídeo para chegar até Alexandre de Moraes, para eles mandar recolher todos e empurrar dentro da cadeia no mínimo 5 anos, para eles pararem com essa sacanagem de querer se passar por levita, querer se passar por sacerdócio, que eles não receberam essa autorização. Apenas os filhos de Levi, alguns deles não foram da tribo toda que tem essa autorização. Então, o que acontece dentro do sistema religioso? A igreja tem preguiça de pesquisar. A igreja não quer saber de porcaria nenhuma. O pastor falou, eles metem o carimbo, não querem pesquisar nada. E assim, eles vão participando desse crime, né? Sendo cúmplices de um crime. No dia que o primeiro for preso, eles vão abrir o olho. E eu como não tenho preguiça de pesquisar, eu andei pesquisando na internet, né? O templo lá, o dízimo, os filhos de Levi, os que receberam o sacerdócio, eles recebiam para quê? Para sustento, que começou lá em Moisés, sustento do tabernáculo, sustento deles, né, para a vida deles, o que eles necessitavam. Eles vendiam aquele alimento que não era dinheiro, eles mesmos tinham que vender se eles precisavam de algo mais do que o papá de cada dia. Então, isso era para sustento do templo. Cadê o templo lá em Israel que tinha sacerdócio levita? Que seja bem claro, os sacerdotes, os que ministravam o templo lá em Israel, era sacerdote levita. Não era japonês, não era brasileiro, não era Portugal, não era chinês, era levita. Cadê os levitas? Cadê a tribo de Levi? Então hoje, se nós for trazermos para hoje, o que é que nós vemos hoje? Eram 12 tribos, só existe qual? A tribo de Levi. Porque todo mundo recebe dízimo aí, a igreja, cada esquina uma igreja recebendo dízimo, se passando, usando essa falsidade ideológica que é crime, para receber dízimo. Não são levitas, não receberam ordem para receber o sacerdócio. Cadê esse povo? Então, essa raça tão metido, tão enquadrado no crime 171, que se Alexandre de Moraes estiver vendo esse vídeo, vai mandar prendê-los, né? Porque até agora ele mandou prender, porque não apareceu nenhum homem com coragem, com peito, para dizer, para passar na cara desses roubadores, que são eles os verdadeiros roubadores de Deus. São esses canalha que estão se passando por levita, estão se passando por sacerdócio, que eles não são sacerdotes, eles não são levitas. Então é vocês que precisam ir preso. E eu, como eu não tenho preguiça de pesquisar, eu andei pesquisando. O dízimo era para sustentar o templo, né? Tanto o salário, o sustento dos levitas, dos sacerdócios levita, tanto o sacerdócio levita, como a manutenção do templo. Então o dízimo era para isso. E tem mais outra. Eu não tive preguiça de pesquisar.
E tem mais. Né? Além do dízimo ser dado uma vez por ano, cada 3 anos, o que estava sobrando daquilo lá, não era para enriquecimento próprio, era para dividir com os velhos, com as viúvas, com os necessitados, pobres. Então o dízimo era para isso. Cada 3 anos, o que estava sobrando, eles não usavam para enriquecimento próprio, era para dividir com os necessitados. Hoje, o que é que nós vemos hoje? Os canalha pedem dízimo para enriquecimento próprio, que no dia que a igreja precisa de uma reforma, enquadra a igreja para ajudar. Se eu estiver mentindo, você me ajude aí. Bem, vamos para a minha pesquisa aqui, já vai dar meia hora. Vamos para a minha pesquisa. Então, o dinheiro era para ser usado no templo, para as necessidades do templo, tanto sustento dos levitas, sacerdócio levita, tanto para a manutenção do templo, contas, essas coisas tal aí, né? Alguma pessoa para a limpeza. Então, o dízimo era usado para isso. Era para as coisas do templo. E está escrito lá em Malaquias: meus amados, como é que eu fiz 30 anos, 31 anos da minha vida, li 1 milhão de vezes, leram 1 milhão de vezes para mim, mas a ficha nunca caiu. Levar o dízimo à casa do tesouro, que era o quê? Era a casa de Deus, o templo, lá em Israel. Cadê o templo? Eu quero saber, cadê esse templo? O templo hoje somos nós. Nós somos os templos de Deus hoje. Então o dízimo, em vez de eu pegar o dízimo, dá para um pastor. Meus amados, tem canalha desses aí que usa o templo até para ir para o puteiro. Esse é o português claro. Até para o puteiro eles usam para ir. E os coitados dos crentes dando dinheiro, fica com fome, mas dá o dízimo. Aí vamos ler aqui a minha pesquisa. Então o dízimo era, assim como diz lá em Malaquias, para levar o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro sumiu do mapa. A casa do tesouro sumiu do mapa. Os sacerdotes sumiu do mapa. A tribo de Levi sumiu do mapa. A tribo de Levi não, todas, né? Todas as tribos sumiram do mapa. Mas os crentes, mas os pastores, esses canalha, cara de pau, ressuscitaram qual tribo? Ressuscitaram logo a tribo de Levi, para receber dízimo do povo. Então, meus amados, é desse jeito. A forma é essa. Vamos ler aqui o que eu escrevi da minha pesquisa. Hoje somos nós, todos os pastores, hoje somos nós, a casa do tesouro, hoje somos nós. Todos os pastores que recolhem dízimo estão numa falsidade ideológica, falsa identidade. O crime para quem está em falsa identidade, se passando por levita, se passando por sacerdote, a pena é de 5 anos. A pena é de 5 anos. E você que tem dado seu dinheiro para esses canalha, você está em cumplicidade com eles. Falsidade, identidade falsa ideológica. Falsidade ideológica. Estão numa falsidade, numa identidade, todos, né? Falsidade ideológica, todos estão, todos os pastores. O que não, porque temos, eu quero frisar, eu sei que nós temos algumas chamadas igreja que não recebe dízimo, não cobra dízimo, não recolhe dízimo, mas são o quê? Sacerdotes. Estão exercendo uma função que não foi permitida a eles, porque eles não são da tribo de Levi. Então eles não receberam essa autorização para exercer o cargo de sacerdote. Você está me entendendo, meu amado? Ninguém em cima dessa terra hoje, do ano 70 para cá, recebeu essa autorização de Deus para exercer o cargo de sacerdote, que hoje se é pastor.
Ninguém. Esse carro do ano 70 para cá foi inventado por homens. O nosso pastor, o pastor da Igreja de Cristo, só existe uma, então não pode haver mais do que um pastor. O nosso pastor é Cristo. O nosso sacerdote é Cristo. Não há outro além dele. Pelo menos na Igreja de Cristo. Se tiver sacerdote por aí, se tiver pastor por aí, tão logo essa igreja não é de Cristo. Falsidade ideológica. Que se diz pastor, padre, porque esses hoje são os sacerdotes. Então eles trocaram o nome de sacerdotes e agora se chama, um chama padre, outro chama pastores, outro chama apóstolos. Hoje são sacerdotes de antes, né? Sacerdote de antes. E segundo a lei, o sacerdócio foi confiado à tribo de Levi. A tribo de Levi. A única tribo que os pastores salvaram. A única. De 12, os pastores salvaram a única. A tribo de Levi. Isso é uma sacanagem. A tribo de Levi. Então, existe um cão desse aí que possa provar, né? Eu quero que apareça um cão desse aí, que ele possa provar para mim que ele tem alguma coisa com a tribo de Levi. A tribo de Levi. E não existe um cão desses que possa provar que são da tribo de Levi. Até porque não existe tribo nenhuma mais. O que existe hoje ainda é tribo de índio. Então esses caras só se for índio. Porque lá pro lado da Amazônia diz que ainda existe tribo de índio. Então eles que vão pastorar os índios para lá. Já que eles fazem parte de tribo, da tribo de Levi. A única tribo que existe no nosso mundo hoje é a tribo de índio. Se alguém recebe dízimo e se tem alguém, eu escrevi aqui, se tem alguém exercendo tanto dízimo quanto sacerdócio, estão enquadrados no artigo 171 da Lei Penal do nosso país, que é falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Se você não é da tribo de Levi, você está exercendo se passando aqui, você está enquadrado na lei criminal, na lei penal do Código 171 do nosso país. Falsidade ideológica. Sim ou não? Sim. Se a pessoa não recebeu de Deus o sacerdócio, se a pessoa não é da tribo de Levi, ela está ou não está enquadrada, se passando por outra pessoa com identidade falsa? O policial me para na rua, pega a minha carteira de motorista, eu entrego do meu irmão. Mas você, esse não é você não. Você vai ser enquadrado no crime de falsidade ideológica. Você está querendo se passar por outra pessoa. É o que os pastores fazem hoje. Se passando por outra pessoa. E a coitada da igreja, sem ter um mínimo de conhecimento bíblico, e nem sequer se preocupa em fazer pesquisa, aí vai engolindo tudo isso aí. Aí o homem fica por cabeça dele, é o homem que diz o que ele tem que comer, é o homem que diz o que ele tem que vestir, é o homem que diz para onde ele tem que ir. Tudo por quê? Porque a igreja, além de falta de entendimento bíblico, ela não tem a preocupação de pesquisar aquilo que pelo menos passou na mente dela, que não está
o que está certo aqui não está errado. Aliás, o que está errado aqui não está certo. Não se preocupa disso. Falsidade ideológica. Sim ou não? Sim, estão se passando por alguém cuja a identidade não são eles. A identidade não são eles. A pergunta é: você conhece alguém, algum pastor ou padre que são da tribo de Levi? Por favor, me ajude se você conhece alguém, que eu vou lá, vou dar meu dízimo dobrado. Em vez de 10% eu dou 20%. Dou 30%, se for possível. Mas tem que provar que é da tribo de Levi. Para que eu retire esse vídeo que está indo para a internet hoje. Então, se alguém puder me provar que tem algum cão desse aí, seja o Papa. Seja o Papa. Se ele puder me provar que ele pertence, tem alguma coisa com a tribo de Levi, além de eu dar meu dízimo dobrado para ele, eu retiro esse vídeo. Todos os meus vídeos da internet, eu tiro todos. Todos. E paro de pregar a Bíblia, paro de falar, paro tudo. Congelo tudo. Se alguém me provar isso aí. Caso contrário, está aqui, ó. Vou cortá-los todos na espada. Vou rasgar esses títulos de vocês. Que pastor não é título. Padre não é título. Bispo não é título. É um dom. Paramos a onda aqui. Padre, que são da tribo de Levi, para que eu retire esse vídeo do ar. Urgentemente, eu retiro esse vídeo do ar. Não conhece? Então, deve ser preso, todos, por falsidade ideológica. E como eu não tenho preguiça de fazer pesquisa, fui até a internet, né? Certifiquei, vou me certificar disso direitinho, para não ficar falando bobagem aqui, né? Me certifiquei. O que diz o código 171? Eu fui na internet. O que diz o código 171 da lei penal? Ela diz assim: a prática de golpe, porque pedir dízimo é golpe. É golpe. Porque você não faz parte da tribo de Levi. Você não recebeu sacerdócio nenhum. É golpe, nos quais o criminoso engana, né? O criminoso engana a vítima. Tudo isso está lá na internet, né? Engana a vítima. Eu vejo, meu Deus do céu, 31 anos de vítima. Engana a vítima para obter algum tipo de vantagem. E qual a pena para eles? De 1 a 5 anos de cadeia. No Chilindró. É onde esses caras têm que ir. Tomara que o Alexandre de Moraes veja esse vídeo. Que o cara já está mordidinho, está mastigado. É só levar a gema e cadeia neles. Hebreus 4, versículo 3. Abre aí. E qual nós vamos ler aqui. Não, para. Hebreus 4, nós estamos em Hebreus 7. Volta um pouquinho para o capítulo 4. Hebreus 4, versículo 3. Nós, porém, Paulo pregando aos hebreus, eles, não é nós aqui, é Paulo e os hebreus lá. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso.
Presta atenção, igreja. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Conforme Deus tem dito. Conforme Deus tem dito. Assim jurei, a minha ira não entrarão. Deus jurou na ira dele. Não foi eu. Eu só estou irado porque fui enganado por 31 anos. Estava vendo uma postagem de uma mulher aí que foi enganada por 40 anos. Então ela ganha de mim já, né? Ela só não está irada o tanto que eu estou. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa raça que rouba a igreja não entrará no descanso de Deus. Não entrarão no meu descanso. Embora, preste atenção, você que gosta de fazer obra de Deus. Embora, certamente, olha, palavra de Deus. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas. Não me ajuda aí, meus amados. As obras estão concluídas? Ou tem que levantar algum canalha desse aí para fazer a obra de Deus? Pelo menos as obras de Deus estão concluídas. As obras de Deus ele concluiu. Ele não deixou nada para o homem fazer. Ele fez a obra dele. O que tem gente aí é roubando gente, se passando por sacerdote, se passando por tribo de Levi. Mas um dia eles acham o que é deles. Assim jurei na minha ira, não entrarão. Não entrarão. Não é eu que estou falando não, está escrito aqui. E eu mandei escrever na sua Bíblia, pode abrir aí. Hebreus 4, versículo 3. Eu mandei escrever na sua Bíblia, pode ler. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E que obra tem para o homem fazer? Se ele está fazendo com as obras, ele está falando que as obras dele foram concluídas desde a fundação do mundo. E o que é que esses canalha faz aí? Eu vou falar porque eu pesquisei, eu tenho direito de falar. E qual é as obras que eles fazem hoje? Pergunta muito difícil, né? Pergunta difícil. Eu mesmo vou responder. Enganar, manipular a igreja, manter a igreja no erro. Essa é as obras desses canalhas, é as obras de Deus que eles dizem que fazem. Essas são as obras que eles fazem. Porque as obras de Deus, como você leu junto comigo agora, que as obras dele, ele diz que concluiu antes da fundação do mundo. Não deixou para o homem fazer. Então, essas são as obras. E eu vou ler de novo. Qual é as obras que eles hoje fazem? Pergunta muito difícil. Eu mesmo respondo: enganar, manipular, manter a igreja em erro e se passar por alguém que eles não são. Se passar por levítico. Se passar por sacerdócio levítico, eles não são. Não são. Seja o Papa. Não são. Se passar por alguém que eles não são. E isso dá-se o crime de falsidade ideológica. Se passar por alguém que você não é, isso é crime. É 171 da lei penal. 5 anos de cana. Esses canalha merecem. É o que eles merecem.
só tem teologia do Código Penal 171, e com essa falsa ideologia, eles pegam o povo, a igreja, eles pegam o povo no medo, você vai para o inferno, Satanás vai te pegar, olha aí, lá vem a cuca, lá vem a cuca que pula de lá, pula de cá. Eles pegam o povo nesse medo, pega no medo, na ganância de ficar rico, ficar próspero, ter vida fácil. Então eles pegam no medo, na ganância e o que? Na culpa. Na culpa. Você é um pecador. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se Jesus voltar e você não estiver aqui dentro, você está lascado, que esse é o português claro, né? Vai para o inferno. Se Jesus voltar, você não estiver aqui. Então, essa é a obra deles: enganar a igreja, manipular e pegar a igreja no medo, na ganância e na culpa. E ninguém escapa desse tridente. Então, é que eu não preparei, eu devia ter preparado aqui. Então tá aí a igreja. Faz de conta que isso aqui é a igreja, mas só uma comparação. Tá aqui a igreja. Aí tá lá o garfo do pastor lá, o garfo do medo, da culpa e da ganância, enfiada na igreja lá, espetada. Olha a igreja onde vocês estão aqui, ó. Vocês estão na minha mão. Vocês estão na minha mão. Vocês estão presos aqui, ó. Na ganância, na culpa e no medo. É onde está a igreja hoje. Em vez de Cristo libertou ela, e a igreja aceitou isso aí, essa manipulação. Manipulação. Paramos aonde? Então, no garfo tridente do pastor. Tridente, tá? Sabe aquele garfo que ele diz que é o garfo de Satanás? Aquele garfo é dos pastores. É dos pastores. No tridente pastoral. O garfo pastoral dos pastores. Medo, culpa e ganância. Garfo pastoral do pastor. O sacerdotal, né? Que pastor hoje era o sacerdote de lá atrás, que nem eu expliquei no começo. O pastor de hoje era o antigo sacerdote. Eles só mudaram, deram um jeitinho de manipular. Porque na tribo de Levi não tinha pastor. Como é que eles vão dizer que é pastor se na tribo de Levi não tinha pastor? Tinha sacerdócio. Então nós temos que mudar, achar um jeito de manipular. Vamos ser pastor então. O sacerdotal que teve, né, o sacerdotal levítico teve seu fim no ano 70. A igreja não quer pesquisar, mas está na internet aí para todo mundo pesquisar. Não tem cadeado, não tem senha, não tem nada. É só entrar lá e pesquisar. A igreja não quer isso. Demora, preguiça. É muito demorado, muito sacrifício para fazer uma pesquisa na internet. E hoje não tem essa ideia, não, eu sou pobre, não tenho dinheiro para pagar fazer uma internet. Tem internet de graça aí, ó. Chega num ponto qualquer aí, até debaixo do telhado hoje em dia, tem como se pegar a internet da casa sem nada, porque já tem aplicativo que rouba o sinal da internet daquela casa. Então não tem como dizer que eu não fiz pesquisa porque eu não tive como pagar. Não existe isso. Teve o seu fim no ano 70. E toda a igreja vive nessa cumplicidade. Os membros, né? Igreja é vidas, não é quatro paredes e um teto sustenido em cima. Igreja são vidas. Toda a igreja está nessa cumplicidade de falsidade ideológica.
falsidade, cumplicidade, né? A igreja toda está cúmplice nesse crime de falsidade ideológica. E para nós encerrar, vamos ler isso aqui junto, né? Que nós dividimos aqui essas duas partes. Vamos tentar ler de uma vez só para desmistificar o resto que falta ser desmistificado. Abra a sua Bíblia, no caso, volta lá no Hebreus 7. Volta lá. Hebreus 7, nós vamos ler agora de uma vez só. Presta atenção, do versículo 4 até o 13. Amém? Para nós encerrar. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos despojos, tirado da guerra, tirado dos melhores despojos, né? 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi, você está me entendendo que não é português, não é japonês, não, é dos filhos de Levi. Se você é um levita, você tem autorização de recolher dízimo. Dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei. A lei dizia o quê? Que eram os filhos de Levi que ia receber o dízimo. Cadê os filhos de Levi? Então, se não é filho de Levi, não tem autorização de receber dízimo. Não tem. Receber pela lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Não é dos brasileiros, não é do chinês, não é do japonês. De quem era que eles tinham que receber o dízimo? Me ajuda aí! De quem era? Dos seus irmãos judeus. Dos seus irmãos. Quem é judeu aqui? Se eu ver se eu vejo algum judeu aqui. Dos seus irmãos. Embora, presta atenção, embora tenham estes descendido de Abraão. Mas não acabou não. Versículo 6. Entretanto, aquele cuja a genealogia, estamos falando de quem? Melquisedeque. Que a palavra diz que ele não morreu, vivo até hoje. Se ele não morreu, o único imortal, preste atenção, meus amados. Essas palavras, isso que nós temos lendo hoje, aqui, ela é um leque muito grande. Mas eu não posso abrir esse leque todo aqui hoje, senão nós vamos varar a madrugada. Então eu estou pegando aqueles pontos mais crucial, para que você pegue o fio da história, né? Então, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui. De quem está falando? Do próprio Deus. Eu já expliquei num vídeo aí. Deus não é que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe isso. Deus se manifestou como Pai na pessoa de quem? Melquisedeque. Se manifestou como Filho na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus de Nazaré. Está, não vai se manifestar mais, está manifestado em nós como Espírito Santo. Não existe três deuses. Existe um só que teve três manifestações. Paramos aonde? No 6 ainda, né? Aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, entre os filhos de Levi. Porque, mas, entre eles, recebeu o dízimo de Abraão. De Abraão, né? Aqueles que não, presta atenção, aquele cuja a genealogia não se inclui.
Recebeu o dízimo de quem? De Abraão. Quem recebeu? Melquisedeque. Que a palavra diz que ele apareceu, ninguém sabe onde ele apareceu, mas porém ele vive até hoje. O único que é imortal é Deus. E Melquisedeque diz que vive até hoje. Entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, né? Tinha as promessas, versículo 7, nós vamos ler até o 13. Evidente é fora de qualquer dúvida, evidente, né? E fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior, lógico, né? 8. Aliás, aqui entre nós, aqui, ou aqui lá onde Paulo estava pregando aos hebreus, lá onde Paulo estava pregando os hebreus. Então vamos ler agora, né? Já que nós sabemos que não é aqui entre nós, é entre Paulo lá e os hebreus. É evidente que fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. 8. Aliás, aqui são homens mortais. Homens mortais que recebem dízimo. Os que recebem dízimo são homens mortais, os que recebem dízimo. Porém, olha o porém aqui. Porém, ali a quem? Cristo. Porém, ali, aquele de quem se testifica, que vive, 9. E por assim dizer, também, Levi, que recebeu o dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Meus amados, me ajudem aí. Quando Abraão estava vivo, já tinha a tribo de Levi? Não tinha. Como que Levi deu dízimo para Abraão? Você está me entendendo? Nós estamos falando de Cristo. A pessoa de Abraão, né, que era carnal. Porque aquele ainda não tinha sido gerado. Então quem recebeu o dízimo no lugar dele? Abraão. Quem deu, né? Abraão. A tribo de Levi não tinha sido gerada ainda, mas eles iam passar por esse processo. Então, toda a vida, o povo de Israel viveram numa sombra. Com a chegada do Messias, a sombra acabou, a luz se acendeu. Aonde tem luz, não tem sombra. Por isso que muitos não, acho que todo crente, vira e mexe e diz, que nós andamos na sombra do onipotente. Nós da graça não andamos na sombra do onipotente. Nós andamos na luz do onipotente, porque a luz está conosco. Quem andou na sombra do onipotente foi Davi. Davi, como Cristo não tinha vindo ainda, ele andava na sombra. Mas nós na graça, nós andamos na luz. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai. Você está me entendendo? Ou quer que eu explique mais? Aquele que ainda não tinha sido gerado pelo seu pai. Aonde? Se eu ajudar você, no ventre de Maria. Não tinha gerado seu pai. Quando Melquisedeque, Jesus, o Cristo, Jesus, a gente falamos Jesus, meus amados, porque é difícil nós esquecer esse nome. Que nós nascemos e crescemos com essa voz nos nossos ouvidos.
Então fica muito difícil tirar esse nome do nosso entendimento, mas nós sabemos que não é Jesus, é Yahshua. Ou Yahshua, talvez, alguém pode chamar Yahshua. Não é Jesus, é Yahshua. Então nós vivemos, nascemos, crescemos, ouvindo esse nome Jesus, e hoje está difícil. Não é? Mas aqui, voltamos o 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado. Jesus, Cristo, o Messias, não tinha sido gerado. Mas não acabou não, nós vamos ler até o 13. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. No singular. Não é destes, é no singular, deste, Cristo. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição, preste atenção, meus amados, se, portanto, a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, você está me entendendo? Se o eu vou ajudar você. Se o sacerdócio levítico tivesse trazido alguma perfeição para o povo de Israel, eles não tinham necessidade de Cristo ter vindo. O sacerdócio legítimo, o sacerdote legítimo. Cristo é o nosso sacerdote legítimo. Os que tem por aí são falsos. Tanto o sacerdote como o profeta. Falso sacerdote, que são pastor, né? Como o falso profeta, que também acabou tudo aquilo. Portanto, se a perfeição houver sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo, né? O sacerdócio levítico tinha a base do sacerdócio levítico, era a base, perdão, se eu explicar direito, a base do povo judeu era o sacerdócio levítico, que acabou no ano 70, pois nele, baseado, o povo recebeu, baseado em quem? No sacerdócio levítico. Mas quem é o nosso sacerdote hoje? É Cristo. Esse é o sacerdote da igreja dele. Se tem outro sacerdote por aí, esse não é de Cristo. Não é. Essa igreja que esse sacerdote está exercendo, essa igreja não é de Cristo. Porque a igreja de Cristo, os sacerdotes da igreja de Cristo, é ele. Pois nele, baseado o povo, recebeu a lei. Recebeu a lei. Que necessidade, preste atenção, que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote? Que necessidade tinha? Se o sacerdote levítico era perfeito, que nem eles achavam, né? Que era perfeito. Os donos da lei, os representantes de Deus, se ele era perfeito, que necessidade tinha de se vir outro? Levantasse outro sacerdote, que necessidade tinha, se era perfeito do povo levítico? Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado, segundo a ordem de Arão. Você vê que o nosso sacerdote é Cristo. Ele não foi contado segundo a ordem de Arão. Você está me entendendo? Quem é o sacerdote de Cristo? Você está começando a entender? Quem é o sacerdote da igreja de Cristo? Não é homem. Segundo a ordem de Arão, 12. Pois quando se muda, presta atenção, meus amados,
quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. No ano 70, o templo foi derrubado. Aquilo que permanecia, aquilo que fazia a permanência dos sacerdotes foi derrubado. Os sacerdotes foram mortos. Acabou. Acabou. Só aí Cristo agora nos representa. Até o ano 70, com o templo de pé, cheio de sacerdote lá, eles nos representavam. No ano 70, o templo foi abaixo, os sacerdotes foram mortos. Acabou. Cristo agora é quem nos representa. Paramos a 1:12, né? Pois quando se muda o sacerdócio, é necessário a mudança da lei. É necessário também a mudança da lei. Não existe mais lei, meus amados. 13, vamos ler até o 13, né? Para não encerrar. 1h06. 13. Por quê? Aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Não é a tribo de Levi. De quem pertence o sacerdócio, de quem a palavra está mostrando quem ia pertencer, né? E verdadeiramente de quem ia pertencer o sacerdócio não era da tribo de Levi. Não era da tribo de Levi. Então, se nós aceitar o sacerdote humano, mesmo que nós admita que eles tenham, que não receberam, que eles tenham recebido o sacerdote levítico, então quer dizer que Cristo nem apareceu ainda. Quanto mais sacrifício, ressurreição, nem sequer apareceu. No máximo, ele continua andando lá pelos desertos de Israel. Porque até esse ponto era apenas um homem andando pelos desertos. Mas depois da cruz, é o nosso sacerdote. Como diz a palavra aqui. Agora, se isso aqui for do diabo, não tem nada a ver com isso. Eu só estou lendo. Vamos terminar de 13 para nós sairmos abençoados desta reunião. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Não pertence à tribo de Levi. Pertence a outra tribo, da qual, preste atenção, você que paga dízimo, da qual ninguém resgatou serviço ao altar. Ninguém resgatou serviço ao altar. Por que agora eu vou aceitar um homem subir em cima de um altar e dizer que é meu pastor, dizer que é o meu sacerdote, dizer que é o meu profeta? Você pode aceitar. A questão aqui não é de você aceitar ou deixar de aceitar. Eu só estou trazendo a luz do Evangelho, a luz do Evangelho, para apagar a escuridão. Só estou botando luz, só. Aceite quem quiser. Eu aceito esse Evangelho, porque ele me trouxe luz para a minha vida. Agora, se você aceita, não é problema meu. Só sei que vocês, agradeço todos aqueles vocês que tiveram nesta sala hoje. Estou vendo alguém aqui que está aqui desde o começo, né? Agradeço a todos vocês que participaram desta pregação. E a minha vontade e o pedido que eu faço a Deus é que a mente de vocês seja iluminada, para que assim vocês deixem de ser enganados por homens, por gente que está no crime 171, se passando por levítico, que não são, e sacerdócio que não receberam. Amém? Paz eterna. E até sábado, não é domingo, é sábado, a partir das 20 horas.
domingo eu tenho uma viagem. Amém? Paz eterna a todos. Poxa, que se apagou aqui? É você mesmo.